Galera, receitinha básica aqui para substratos de rosa do deserto. Se você ainda não tem a sua mistura, assista esse vídeo, copie o meu ou adapte aí ao seu clima, que você vai ter bons resultados se você adaptar ao cultivo da sua região. Então vem aprender um pouco mais e aprender essa receita que tem dado muito certo aqui no nosso clima. Pessoal, e faço um convite a vocês para curtirem aqui esse vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no nosso canal e aproveitem, aqui na descrição desse vídeo vai ter um linkzinho para você participar da nossa comunidade de colecionadores no WhatsApp, a maior comunidade de colecionadores do Brasil, com mais de 80 grupos, esperando por você para trocar experiências de cultivo aí com pessoas que têm o mesmo hobby, a mesma paixão que vocês. Voltando aqui ao substrato, eu vou falar a minha receita de bolo. Lógico que nem todos os materiais vai ter aí na sua região, porém eu vou falar alguns substitutos para esses materiais aqui que talvez você possa encontrar. E pessoal, montar substrato é muito isso. Você tem que utilizar os materiais disponíveis em abundância aí na sua região, senão ele vai ficar muito caro e não vai servir, você não vai sustentar isso, vai ficar muito inacessível e não vai valer a pena investir isso tudo em substrato se você poderia comprar era mais plantas. Então, primeiro passo, utilizar materiais disponíveis em abundância na sua região. Segunda coisa, eu vou utilizar aqui alguns materiais que eu considero essenciais. A bagana, que é a palha de carnaúba curtida. Aqui é um pedaço de bagana, para vocês terem noção de como ela é. Ela fornece nutrientes, material orgânico, nitrogênio e potássio para as plantas, além de, quando ela não está muito decomposta, ela drenar bem a água. Ao passo que ela vai se decompondo, ela vai ficando mais retentora. Tá? Então o substrato de rosa do deserto tem que ser leve, ele tem que drenar bem, tem que secar totalmente em 24 horas e tem que ter matéria orgânica, 10 a 15%. Matéria orgânica é esterco, bagana, palha de arroz carbonizada, humus, dentre outros. Tudo isso que fornece nutrientes para a planta, além de estar composto no substrato, é matéria orgânica, tá pessoal? Outro componente que eu utilizo é a lasca aqui de carvão, né? O carvão triturado. O carvão triturado ele não vai fornecer tantos nutrientes para a planta, mas ele, quando é desse jeito, né? Triturado, não é o pó, facilita com que a água escorra e ele ajuda na drenagem do substrato. Muitas vezes eu não tenho uma proporção correta de carvão que eu utilizo. Tem utilidade dele, eu sei que eu quero adicionar carvão para drenar o substrato. Então eu adiciono ali uma certa quantidade e testo ele. Se ele demorar muito ainda para drenar, eu vou lá e coloco mais um pouco de carvão, rego e testo novamente para ver com quanto tempo está demorando para secar totalmente o substrato. Vou fazendo os testes subsequentes até chegar na proporção ideal que eu considero boa para mim. Se eu rego de 2 em 2 dias, meu substrato tem que secar em até 2 dias. Se eu rego de 3 em 3, meu substrato tem que secar de 3. E você pode controlar isso com quantidade de carvão, mais ou menos carvão, para controlar a drenagem do seu substrato. O carvão também pode ser substituído por brita, mas fica muito pesado, ou por bagaço de coco, aquelas lascas maiores do coco. Também casca de pinos pode ser um substituto, tudo que facilite a drenagem, que a água escorra facilmente entre as partículas. Já a bagana pode ser substituída também pela palha de arroz carbonizado, tá pessoal? Que é um substrato também que oferece matéria orgânica para a rosa do deserto, para suas plantas, e também é um ótimo substituto para quem não tem carnaúbas ou a bagana aí na sua região. A gente utiliza também a areia grossa para sustentar o material. Às vezes ele fica muito leve, a planta fica tombando, então a gente vai lá e coloca um pouquinho de areia grossa. A areia grossa também, nesse caso aqui desses componentes que a gente está utilizando, funciona como uma retentora. Ela, apesar de ser areia grossa, ela facilita com que a água fique ali presa, né? Mais do que a bagana e mais do que o carvão. Então a gente adiciona um pouco mais de areia quando nota que o substrato está secando muito rápido. Ou eu removo o carvão ou adiciono um pouquinho mais de areia. E por último, a gente utiliza esterco ou um pouquinho de humus, no máximo 5 a 10% no substrato, para dar aquela liga, para reter um pouco e para fornecer nutrientes e matéria orgânica, né? Pois o nutriente oferecido através da matéria orgânica tem vantagens, né? Algumas vantagens em relação aos químicos e algumas desvantagens. Então aqui na RDF a gente sempre preza pelo substrato correto, né? Um substrato rico, um substrato que você investiu tempo e conhecimento nele, ele vai trazer resultados, além de uma boa fertilização, uma boa adubação a cada 3 meses, completando com matéria orgânica aí no seu substrato. Também um bom equilíbrio de regas para que você tenha sucesso no seu cultivo.
Pessoal, e agora que nós falamos dos materiais que eu utilizo aqui, eu vou falar das proporções que eu uso. Eu utilizo 6 partes de bagana, no caso de vocês podem ser o palha de arroz carbonizada também. Utilizo uma parte de carvão, utilizo 2 partes de areia grossa e utilizo também uma parte de esterco. A areia grossa todo mundo arranja aí na sua região. O esterco, pode ser humus, pode ser granja, né, o chão de granja, pode ser qualquer esterco que foi curtido, tá? Porque se você utilizá-lo cru, pode queimar suas plantas. E o resto é teste. Eu estou no semiárido aqui no Nordeste. Se você estiver no Sudeste, talvez você tenha que adicionar um pouco mais de carvão aí ou algum material para drenar mais, tenha que diminuir as regas. Tudo isso vai ser influenciado pelo seu clima. Se a sua planta está na sombra e a outra está no sol, isso já altera tudo na sua rega e na sua fertilização. Se sua planta está na varanda do apartamento no sol da manhã e outra está no sol da tarde, também já altera a rega. Se está num clima que venta bastante ou num clima que não venta tanto, então tudo isso deve ser levado em consideração. O substrato é uma parte do cultivo, uma das mais importantes, mas ele sozinho não opera milagres. Tem que estar tudo em conjunto, pessoal. Digo para vocês, olhem esse vídeo novamente, revejam, testem o substrato de vocês, pois quando vocês acertarem, vocês vão tomar um susto com o desenvolvimento, vigor e saúde que as plantas de vocês vão apresentar. Então, galera, é isso. Deixem seus comentários aí com sugestões, dúvidas, que a gente sempre está olhando aqui, tirando ideias dos comentários de vocês. E também venham participar da nossa comunidade de colecionadores aqui, a maior comunidade do Brasil de colecionadores no WhatsApp. São mais de 80 grupos e você pode acessá-las clicando no link aqui que está na descrição desse vídeo. Para finalizar, queria deixar meu agradecimento a todos que acompanham aqui ao canal, aos mais de 10 mil seguidores que estão aqui nos acompanhando e aos mais de 67 mil lá no nosso Instagram. Um agradecimento imenso aqui de mim e de toda a minha equipe. Espero que vocês estejam aqui com a gente nas próximas.